você é um fardo. Vendi a empresa do meu pai. Boa sorte pagando o aluguel, disse meu filho. Sorri e respondi: tudo bem, boa sorte. Quando eles desembarcaram em Milão e verificaram suas contas bancárias, fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Eu estava arrumando lírios frescos no vaso de cristal quando ouvi o carro do Wade entrando na garagem. O som do motor do BMW dele sempre me dava um aperto no estômago ultimamente. Ele só vinha quando precisava de alguma coisa, e já fazia 3 meses desde nossa última conversa. Pela janela, observei-o sair do banco do motorista, ajeitando o paletó caro. Britney o seguiu, os saltos batendo no asfalto enquanto ela alisava os cabelos loiros. Mesmo de longe, eu conseguia ver a firmeza do seu maxilar. Seja lá o que eles estivessem ali, era ela quem dirigia. A campainha tocou 2 vezes, aguda e impaciente. Larguei o vaso e caminhei lentamente até a porta da frente, meu coração já se preparando para a decepção. Quando a abri, Wade mal olhou para mim. Mãe, disse-lhe secamente, entrando sem esperar por um convite. Precisamos conversar. Britney passou por mim, seu perfume inundando o pequeno hall de entrada. Ela carregava uma maleta de couro, que segurava como uma arma. Olá, Agatha, disse ela com aquela doçura falsa que sempre me arrepiava. Levei-os até a sala de estar, a mesma onde Wade dera seus primeiros passos 35 anos antes. Agora ele estava parado no centro como um estranho, de braços cruzados, olhando para tudo, menos para mim. Posso te servir um café? Acabei de fazer um bule fresco, ofereci, tentando manter um pouco de normalidade. Esta não é uma visita social, disse Wade, com a voz mais fria do que eu já ouvirá. Sente-se, mãe. Tem uma coisa que você precisa saber. Minhas pernas estavam fracas enquanto eu afundava na minha poltrona favorita, aquela que Harold e eu havíamos escolhido juntos 40 anos atrás. Britney sentou-se à minha frente, abrindo sua maleta com precisão deliberada. Wade permaneceu de pé, elevando-se sobre nós dois. A empresa está vendida, anunciou ele, como se estivesse falando sobre o tempo. As palavras me atingiram como um golpe físico. Como assim, vendido? Britney pegou uma pilha grossa de papéis e os colocou na mesa de centro entre nós. A venda foi concretizada ontem de manhã, disse ela, com um tom profissional. Wade está cuidando de toda a papelada há meses. Olhei para os documentos, com a visão um pouco turva. A empresa que Harold e eu construímos do nada, aquela que sustentou nossa família por décadas, havia desaparecido. Mas ainda sou acionista majoritário, sussurrei. Wade soltou uma risada áspera. Mãe, você não se envolve nas operações do dia a dia há 3 anos. Desde que o papai morreu. Você nem entende mais de finanças. Isso não é verdade, eu disse. Mas minha voz soou baixa, até para os meus próprios ouvidos. Olha só você, Britney interrompeu, gesticulando na minha direção com as unhas feitas. Você mal consegue administrar esta casa. As contas se acumulam no balcão da sua cozinha por semanas. Você esquece compromissos. No mês passado, você ligou para o Wade 3 vezes no mesmo dia, perguntando sobre a mesma coisa. Fiquei com o rosto vermelho. Era verdade que eu vinha ligando para Wade com mais frequência desde a morte de Harold, mas não porque estivesse confusa, mas porque me sentia sozinha, porque sentia falta de ter alguém com quem compartilhar decisões. Wade puxou uma cadeira bem na minha frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Mãe, você tem 64 anos. Você tem lutado desde que o papai faleceu. A empresa precisa de uma liderança jovem, de ideias novas. Não posso continuar vendo você levá-la à ruína. A empresa é lucrativa, eu disse, com a voz mais firme agora. Os relatórios trimestrais mostram. Os relatórios trimestrais mostram o que o papai criou anos atrás, interrompeu Wade. Mas o setor está mudando. Tecnologia, automação, marketing digital, você não entende nada disso. Britney assentiu, solidária. Não estamos tentando te machucar, Agatha. Estamos tentando te proteger. O comprador pagou bem acima do valor de mercado. O dinheiro vai te manter confortável pelo resto da vida.
Olhei entre eles, procurando por qualquer sinal do filho que eu havia criado, o menino que costumava subir no meu colo quando as tempestades o assustavam. Em vez disso, vi um homem que me olhava com uma impaciência mal disfarçada. Quanto? Perguntei baixinho. Wade e Britney trocaram um olhar. 2,8 milhões, disse ele. Depois de impostos e taxas, você terá cerca de 1,9 milhão na sua conta até sexta-feira. Era um bom preço. Melhor do que bom, na verdade. Mas o dinheiro não era o problema. Você vendeu a nossa empresa sem nem me pedir. Estou pedindo agora, disse Wade, com um tom que sugeria que a conversa havia terminado. Estou pedindo que você assine estes papéis, oficializando a venda, para reconhecer que ela foi feita no seu melhor interesse. Britney se inclinou para a frente, sua voz assumindo aquele tom meloso novamente. Pense nisso, Agatha. Chega de reuniões de diretoria. Chega de se preocupar com problemas de funcionários ou flutuações do mercado. Você pode se concentrar no que realmente importa: seu jardim, seu clube do livro, talvez algumas viagens. Wade se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro até a janela. Quando se virou, seu rosto estava sério. A verdade, mãe, é que você é um fardo. Tem sido desde que o papai morreu. Você me liga constantemente com perguntas que qualquer empresário competente deveria saber. Você questiona cada decisão que tomo, mesmo sem entender o mercado moderno. A palavra fardo pairava no ar como fumaça de uma fogueira. Senti algo dentro de mim estalar, não exatamente quebrar, mas estalar, como o gelo começando a derreter. Vendi a empresa do meu pai porque era a coisa certa a fazer, continuou Wade, elevando um pouco a voz. Pelo negócio, pelos funcionários e por você. Boa sorte com o aluguel do seu novo apartamento, porque esta casa vai custar mais para manter do que você pode pagar com uma renda fixa. Britney lançou-lhe um olhar de advertência, mas ele ignorou. Você é meu filho, eu disse suavemente, mais para mim do que para ele. E você é minha mãe, ele respondeu. É por isso que estou fazendo isso. Alguém tem que tomar as decisões difíceis, e claramente não será você. Fiquei sentado naquela cadeira pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Minha mente estava estranhamente calma, como o olho de um furacão. Quando finalmente olhei para cima, Wade e Britney me observavam com expectativa. Ok, eu disse simplesmente. Boa sorte. Wade piscou. O quê? Eu disse, ok, boa sorte. Levantei-me lentamente, alisando a saia. Presumo que você precise que eu assine esses papéis. Onde? Britney remexeu nos documentos, claramente esperando mais briga. Aqui e rubrica ali. Assinei onde indicavam, com a letra firme, apesar do tremor que sentia por dentro. Quando terminei, devolvi a caneta para Britney e caminhei em direção à porta da frente. Só isso, Wade gritou atrás de mim. Você não vai discutir, não vai me fazer sentir culpada por lealdade familiar? Virei-me para encará-lo, com a mão na maçaneta. Isso mudaria alguma coisa? Ele abriu a boca e fechou-a novamente. Achei que não, eu disse. Tenha uma ótima estadia em Milão. Espero que o tempo esteja bom para a sua lua de mel. Os olhos de Britney se arregalaram. Como você soube do Milan? Sorri pela primeira vez desde que eles chegaram. Eu sei mais do que você pensa. Depois que eles saíram, sentei-me novamente na minha poltrona e olhei ao redor da sala. Tudo estava exatamente igual a uma hora atrás, mas tudo havia mudado. O silêncio parecia diferente agora, não solitário, mas expectante, como o momento antes do amanhecer. Peguei meu celular e disquei um número que eu sabia de cor. Marcos, é a Agatha. Acho que está na hora de termos essa conversa. Marcos chegou em menos de uma hora, carregando a mesma bolsa de couro surrada que usava desde que o conheci, 25 anos atrás. Meu advogado de longa data, e mais importante, meu amigo, parecia exatamente como eu esperava, preocupado, mas não surpreso. Presumo que Wade tenha levado isso adiante, disse ele, acomodando-se na antiga cadeira de Harold sem cerimônia. Cada palavra, exatamente como previmos. Servi-lhe café do bule que havia preparado antes, com as mãos mais firmes agora do que em meses. Ele me chamou de fardo, Marcos. Palavras exatas.
Marcus balançou a cabeça, franzindo as sobrancelhas grisalhas. Desculpe, Agatha. Sei que nos preparamos para isso, mas ainda deve ter doído. Sentei-me à sua frente, segurando minha própria xícara. A dor parou de me surpreender anos atrás. O que me surpreende é o quão previsível ele se tornou. Vamos rever o cronograma? Perguntou Marcus, tirando uma pasta grossa da mochila. Assenti, embora soubesse cada detalhe de cor. Estávamos planejando isso há 3 anos, desde o funeral do Harold, quando Wade me chamou de lado e sugeriu que eu talvez simplificasse minhas responsabilidades profissionais. Tudo começou em 1983, comecei, minha voz assumindo a cadência de uma história que eu já havia contado muitas vezes. Harold e eu tínhamos 25 anos, recém-saídos da faculdade e estávamos completamente falidos. Eu tinha um diploma em administração e uma cabeça cheia de ideias. Ele tinha carisma e a capacidade de encantar investidores. Marcus sorriu. A combinação clássica, só que todos presumiam que Harold era o cérebro da operação. Coloquei minha xícara de café na mesa com um leve tilintar. Os empréstimos bancários foram aprovados graças ao charme dele. As primeiras parcerias aconteceram porque os homens dos anos 80 se sentiam mais à vontade lidando com outros homens. Então, entramos no jogo. Caminhei até a escrivaninha de mogno no canto e tirei uma fotografia emoldurada da gaveta de baixo. Ela mostrava Harold e eu na inauguração do nosso primeiro prédio comercial. Ele segurava a tesoura, sorrindo para a câmera. Eu estava parada um pouco atrás dele, com a mão em seu ombro, sorrindo, mas observando a multidão. Eu estava sempre observando, eu disse, mais para mim mesma do que para Marcus. Enquanto Harold trabalhava na sala, eu calculava quem tinha influência real, quem estava só falando demais, quais negócios realmente se concretizariam. E a estrutura da empresa? Marcus perguntou. Oficialmente, Harold detinha 60%, eu 40%. Mas o verdadeiro poder estava nas subsidiárias, nos fundos de investimento, nos direitos de propriedade intelectual, tudo isso eu criei e administrei, enquanto Harold se concentrava na imagem pública do negócio. Abri outra gaveta, esta cheia de documentos que Wade nunca tinha visto. Quando Wade entrou na empresa, 8 anos atrás, Harold já apresentava sinais de problemas cardíacos. Sabíamos que precisávamos planejar a sucessão. Marcus tirou os óculos de leitura. Foi quando você fundou o Meridian Trust. Exatamente. Senti uma satisfação familiar ao lembrar o cuidado com que o construímos. 70% do valor real da empresa, as patentes, os contratos internacionais, os investimentos em imóveis comerciais foram transferidos para um fundo do qual eu era o único beneficiário. Os 30% restantes, que incluíam as operações do dia a dia e o nome da empresa, permaneceram na estrutura corporativa tradicional. E Wade não sabia de nada disso. Eu ri, mas não havia humor algum. Wade sabia o que queria saber. Ele estava tão ansioso para provar a si mesmo, para mostrar que podia administrar as coisas melhor do que seus pais antiquados. Ele nunca fazia as perguntas certas. O sol da tarde entrava pelas janelas agora, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos segredos. Lembrei-me de outra tarde, quase exatamente 1 ano atrás, quando ouvi Wade ao telefone no antigo escritório de Harold. Ele estava falando com a Britney, eu disse, com a lembrança ainda nítida. Ela perguntou sobre os ativos da empresa, se eu tinha algum controle real sobre as finanças. Wade riu e disse que eu era apenas uma figura decorativa, que nunca entendi o lado comercial das coisas. Marcus fez uma anotação em seu bloco de notas. Foi quando você decidiu acelerar o cronograma. Foi quando percebi que meu filho nunca tinha me conhecido de verdade. Voltei para a cadeira, sentindo o peso de décadas se apossando de mim. Por 35 anos, fui a mulher por trás das cortinas. Deixei Harold levar o crédito pelas minhas ideias, deixei Wade acreditar que eu era apenas sua mãe desmiolada que precisava de proteção. Por quê? Perguntou Marcus gentilmente. Era uma pergunta que ele já havia feito muitas vezes ao longo dos anos. Porque eu achava que era o que eles precisavam de mim. Passei o dedo pela borda da minha xícara de café. Harold precisava sentir que o sucesso era dele. Seu orgulho exigia isso. E Wade? Wade precisava acreditar que estava me resgatando da minha própria incompetência. Isso lhe dava um propósito.
Mas Harold sabia a verdade. Harold sabia. Minha avó suavizou, especialmente no final. Na noite anterior à sua morte, ele me fez prometer uma coisa. Ele disse: não deixe Wade se aproveitar da sua bondade como eu fiz. Certifique-se de que ele saiba o seu verdadeiro valor. Marcos recostou-se na cadeira, estudando-me com o olhar de alguém que me conhecia há tempo suficiente para ler nas entrelinhas. E agora o Wade vendeu o que ele acredita ser a nossa empresa inteira por 2,8 milhões de dólares. Sorri, e dessa vez havia definitivamente humor naquilo. O que ele não sabe é que vendeu cerca de 30% do valor real, a casca, por assim dizer. As participações do Meridian Trash valem, segundo a avaliação de ontem, aproximadamente 9,2 milhões de dólares. Tirei um demonstrativo financeiro da gaveta da escrivaninha. Só as patentes valem 4 milhões de dólares. Os imóveis comerciais que possuímos em Houston e Phoenix valem outros 3,5 milhões de dólares. Os direitos de distribuição internacional respondem pelo restante. Marcos assobiou baixinho. E o Wade não faz ideia. O Wade passou os últimos 3 anos me dizendo que eu não entendo de negócios modernos. Ele provavelmente está certo. Não entendo por que você venderia uma empresa lucrativa sem fazer a devida diligência em seus ativos reais. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o jardim que Harold e eu tínhamos plantado juntos. Sabe o que o Wade me disse no Natal passado? Ele disse que eu estava vivendo no passado, que eu precisava aceitar que o mundo dos negócios tinha evoluído além do que uma mulher da minha geração poderia compreender. O que você disse a ele? Eu disse que ele provavelmente estava certo. Virei-me para Marcos. E então fechei 3 novos acordos internacionais e aumentei nosso portfólio de patentes em 40%. Marcos fechou a pasta e se inclinou para a frente. Então, o que acontece agora? Agora, vamos esperar Wade e Britney chegarem a Milão. Eles estão hospedados no Palazzo Parigi, a suíte presidencial. Eu mesmo reservei para eles como presente de casamento, usando fundos da empresa que não existem mais, usando fundos de uma conta que Wade acredita conter o dinheiro da herança. Senti uma pequena pontada de expectativa no peito. A conta que vai mostrar saldo zero quando tentarem acessá-la amanhã de manhã. E as 53 ligações, o som ecoando no silêncio da sala. É só uma estimativa. Conhecendo Wade, pode ser mais. Marcos guardou os papéis de volta na mochila, mas não se levantou para ir embora. Agatha, você tem certeza disso? Depois que isso acabar, não tem mais volta com Wade. Pensei na pergunta dele, pensei muito. Eu tinha certeza. Estava pronta para perder meu filho completamente para lhe ensinar quem eu realmente era? Marcos, eu disse finalmente, perdi meu filho no dia em que ele decidiu que eu era um fardo. Tudo o que acontece agora é apenas eu recuperando minha dignidade. Depois que Marcos foi embora, sentei-me sozinha na casa que de repente parecia mais um lar do que há anos. Peguei meu celular e rolei meus contatos até encontrar o número que procurava. Carla, aqui é a Agatha. Sim, eu sei que já faz um tempo. Escuta, tenho uma proposta para você. O que você acha de voltar a comandar uma empresa? Enquanto eu falava, descrevendo meus planos para expandir o negócio que Wade acabará de assinar sem saber, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez desde a morte de Harold, me senti eu mesma novamente a verdadeira eu, a mulher que construiu um império enquanto todos pensavam que ela só servia café e cuidava da contabilidade. Amanhã, Wade aprenderia a diferença. Se ele conseguiria lidar com a verdade, ainda não se sabia. A primeira ligação veio exatamente às 9h47, horário de Milão, que eram 2h47 da manhã em que eu estava sentado na cozinha, bem acordado, com uma xícara de chá de camomila. Eu estava contando as horas, sabendo que Wade e Britney tentariam acessar seus fundos logo de manhã, após a chegada deles. Deixei tocar. A segunda ligação veio 3 minutos depois, e depois outra. Na quinta ligação, meu telefone vibrava tão agressivamente na mesa da cozinha que quase caiu no chão. Atendi no sexto toque. Olá, Wade. Mãe, sua voz estava tensa, o pânico mal contido sob uma fina camada de controle. Há um problema com as contas bancárias. Algum tipo de problema técnico. Os fundos da venda não estão aparecendo.
Tomei um gole lento do meu chá. Que estranho. Você ligou para o banco? Claro que liguei para o banco. A fachada já estava rachando. Disseram que a conta foi fechada ontem à tarde. Fechada? Mãe, como uma conta fecha sozinha? Eu não sei, querida. Bancos não são exatamente a minha área de atuação, como você já me lembrou muitas vezes. Houve uma pausa, e eu pude ouvir a voz de Britney ao fundo, ríspida e exigente. Wade cobriu o telefone, mas eu ainda conseguia entender suas palavras. Diga a ela para consertar. Agora. Mãe, a voz de Wade voltou, mais controlada, mas com uma rispidez que eu nunca tinha ouvido antes. Preciso que você ligue para o Marcos. Obviamente houve algum erro com a papelada. O dinheiro da venda deveria ter sido depositado ontem. Ligo para ele amanhã de manhã, eu disse, simpática. São quase 3 da manhã aqui, Wade. Tenho certeza de que o que quer que seja pode esperar até o horário comercial. Não, não pode esperar. O controle quebrou completamente. Estamos em Milão, mãe. Temos reservas, planos. Paguei por uma suíte em um dos hotéis mais caros da Europa. Nossos cartões também não estão funcionando. Fiz um estalo simpático com a língua. Parece inconveniente mesmo. Espero que tenha trazido dinheiro para emergências. A linha ficou silenciosa, exceto pelo som da respiração de Wade, que se tornava cada vez mais irregular. Quando ele voltou a falar, sua voz estava perigosamente baixa. Mãe, vou perguntar mais uma vez, e preciso que você ouça com muita atenção. Ligue para o Marcos agora mesmo e descubra onde está o nosso dinheiro. Nosso dinheiro? Repeti a frase lentamente, saboreando cada palavra. Eu não sabia que você e eu tínhamos contas conjuntas, Wade. O dinheiro da venda, minha herança, os 2,8 milhões que deveriam estar na minha conta agora. Coloquei minha xícara de chá na mesa com cuidado deliberado. Ah, esse dinheiro. Sim, eu sei exatamente onde está. Graças a Deus, ouvi-o suspirar. Então, ligue para o Marcos e... Está na minha conta, eu disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi tão completo que me perguntei se a ligação havia caído. Então a voz de Wade retornou, quase um sussurro. O que você disse? Eu disse que o dinheiro está na minha conta, onde sempre esteve e onde ficará. A explosão foi imediata. Do que diabos você está falando? Eu vendi a empresa. Tenho a papelada. Você mesmo assinou. Sim, você vendeu a empresa. E sim, eu assinei os papéis. Você vendeu 30% da Herald Industries por 2,8 milhões de dólares. Um preço muito bom pelo que você realmente possuía, considerando tudo. Eu conseguia ouvir Britney agora, sua voz se aproximando do telefone. O que ela está dizendo? Wade, do que ela está falando? Mãe, a voz de Wade tremia agora, se de raiva ou medo, eu não sabia dizer. Pare de brincar. Você não pode fazer isso. A empresa era do papai. Agora é minha. O nome da empresa era do seu pai, sim. E as operações diárias, a folha de pagamento dos funcionários, o aluguel do escritório no centro de Austin, tudo isso era seu para vender. E você vendeu. Parabéns. Então onde? Sua voz foi interrompida abruptamente, e eu sabia que ele estava começando a entender. Onde estão os ativos? Terminei por ele. As patentes, os contratos internacionais, os imóveis comerciais, os direitos de fabricação, esses nunca fizeram parte do que você herdou, querida. Sempre foram meus. O telefone tocou, e eu ouvi a voz de Britney claramente agora. Me passa o telefone. Senhora Holloway, aqui é a Britney. Acho que houve um mal-entendido. Olá, Britney. Como está o tempo em Milão? Não se preocupe com o tempo. O Wade está me dizendo que você está reivindicando a propriedade de bens que pertencem a ele por direito. Isso não é legalmente possível. Eu vi os documentos de constituição. Você viu alguns documentos de constituição, corrigi. Aqueles que o Wade queria que você visse. Diga-me,
Você por acaso revisou os documentos do Meridian Trust ou da subsidiária da Patterson Holdings ou talvez as sessões de propriedade intelectual protocoladas no estado de Delaware? O silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não achava, continuei. Sabe, Britney, quando você passa 40 anos construindo um negócio, aprende a proteger seus interesses. Aprende que, às vezes, os ativos mais importantes são aqueles que não estão escritos no papel timbrado. A voz de Wade retornou à linha, e agora havia definitivamente medo ali. Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Somos uma família. Sim, somos uma família, e é por isso que você se sentiu à vontade me chamando de fado e vendendo o que você pensava ser o trabalho da minha vida sem nem me consultar. Levantei-me da mesa da cozinha e fui até a janela, olhando para o nascer do sol que começava a pintar o céu de rosa. Diga-me, Wade, você realmente achou que eu era tão senil a ponto de não saber o que você estava planejando? Planejando? Eu não estava planejando nada. Eu estava tentando te ajudar. Você estava tentando se ajudar com o que pensava ser uma herança fácil. A diferença é que você contava que eu fosse a velha indefesa que você se convenceu que eu sou. Britney pegou o telefone novamente. Isso é abuso de idosos. Vamos processá-la por tudo que você tem. Eu ri, um som genuíno de diversão. Com que dinheiro, querida, e com quais advogados? Aqueles que você ainda não pagou porque está no saguão de um hotel em Milão sem acesso a fundos? Vamos dar um jeito, disse Wade, de volta à linha. Vou ligar para todo mundo que conheço. Vou ligar para os antigos sócios do papai. Eles vão me emprestar o dinheiro para lutar contra isso. Você se refere aos sócios cujos contratos estão agora nulos porque a empresa com a qual se associaram não existe mais de forma significativa? Perguntei. Ou talvez você se refira àqueles que estão atualmente negociando novos acordos mais lucrativos com a Meridian Trust? O som que veio do telefone era algo entre um rosnado e um soluço. Você planejou isso. Você planejou tudo isso. Eu me preparei para isso, corrigi. Há uma diferença. Eu esperava que você me provasse o contrário. Eu esperava que você me mostrasse que valorizava o nosso relacionamento mais do que o que poderia tirar de mim. Eu valorizo o nosso relacionamento. Não, Wade. Você valoriza o que achou que o nosso relacionamento poderia te render. Há uma diferença nisso também. Ouvi sons do saguão do hotel ao fundo, vozes falando italiano rapidamente e o inconfundível barulho de um elevador. Eles estavam claramente tentando resolver a situação em público, o que não devia ser nada agradável. Há quanto tempo você sabe? Perguntou Wade baixinho. Sabia o quê? Sabia que ia vender a empresa. Pensei em mentir, fazendo parecer que eu tinha descoberto recentemente. Mas Wade merecia a verdade, mesmo que fosse doer. 3 anos, eu disse simplesmente. Desde a semana depois do funeral do seu pai, quando você me disse que eu provavelmente deveria começar a pensar em simplificar minhas responsabilidades comerciais. 3 anos, ele repetiu, entorpecido. 3 anos observando você circulando como um abutre, esperando o momento certo para me convencer de que eu era incompetente. 3 anos ouvindo você e Britney sussurrarem sobre minha memória, minhas capacidades, minha idade. 3 anos me preparando para esta conversa. A voz de Britney voltou, estridente agora de pânico. Não podemos ficar aqui sem dinheiro. Você entende isso? Vamos ser expulsos deste hotel. Tenho certeza de que vocês vão dar um jeito, eu disse. Vocês dois são muito mais capazes do que eu, afinal. Certamente um probleminha como ficar preso na Europa sem dinheiro não é nada para pessoas com a sua perspicácia para negócios. Mãe, por favor. A voz de Wade falhou ao dizer a palavra. Eu cometi um erro. Agora eu vejo. Só me diga o que preciso fazer para consertar isso. Por um instante, apenas um instante, senti a velha e familiar pontada do instinto maternal, o desejo de resgatá-lo, de fazer tudo melhorar, de ser a mãe que resolveria todos os seus problemas. Mas então me lembrei de estar sentada na minha sala ontem, ouvindo-o me chamar de fardo. Você pode começar descobrindo como voltar de Milão para casa sem a minha ajuda, eu disse. Considere isso uma experiência de aprendizado em resolução de problemas. Você não pode simplesmente nos abandonar aqui. Eu não estou abandonando você, Wade.
estou deixando você experimentar o que é a independência. Não era isso que você queria? Se livrar do seu fardo de mãe? O telefone ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração de Wade. Quando ele voltou a falar, sua voz era baixa, derrotada. O que acontece agora? Agora você aprende o que eu sempre soube, eu disse, observando o nascer do sol pintar o mundo em tons de dourado. Essa família não é só uma questão de sangue. É uma questão de respeito. E respeito não é algo que se herda, Wade. É algo que se conquista. Desliguei o telefone e tirei o som da campainha. Pelas minhas contas, aquela tinha sido a chamada número 13. Se minhas estimativas estivessem corretas, eu tinha mais 40 pela frente. Preparei uma xícara de chá e me acomodei à mesa da cozinha com meu tablet. Eu tinha e-mails para ler, decisões de negócios para tomar e uma empresa para administrar, a empresa de verdade, aquela que nunca deixou de ser minha. Lá fora, o mundo despertava para um lindo novo dia. Ao meio-dia, meu telefone já registrava 37 chamadas perdidas. Reativei o toque por volta das 10 horas, curioso para saber como o tom das mensagens de Wade evoluiria à medida que sua situação se tornasse mais desesperadora. Não fiquei decepcionado. As mensagens passaram de confusas para raivosas, para suplicantes, para ameaçadoras, e de volta para suplicantes. A voz de Britney apareceu com mais frequência à medida que a manhã avançava, sua polidez anterior completamente abandonada em favor de exigências cada vez mais estridentes. Eu estava no meu jardim, podando as rosas que Harold havia plantado para o nosso 20º aniversário, quando a ligação número 38 chegou. Desta vez, atendi no primeiro toque. Boa tarde, Wade. Mãe, sua voz agora estava exausta. Precisamos conversar. Conversar de verdade. Estou ouvindo. Não por telefone. Cara a cara. Estamos voltando para casa. Parei de podar, considerando o que estava acontecendo. Com que dinheiro? Acho que você mencionou que seus cartões não estavam funcionando. Liguei para o tio Robert. Ele está nos transferindo dinheiro para as passagens aéreas. O irmão de Harold, Robert, aquele que sempre teve inveja do nosso sucesso. Eu só conseguia imaginar a conversa que Wade teve com ele, provavelmente me pintando como uma velha vingativa que havia roubado a herança que ele merecia. Que engenhoso da sua parte, eu disse. Voltaremos amanhã à noite. Você estará em casa? Esta é a minha casa, Wade. Onde mais eu estaria? A linha ficou muda por um momento. Mãe, preciso que você saiba que vou lutar contra isso na justiça. Quer dizer, não posso deixar você destruir o legado do papai por despeito. O legado do Harold, repeti lentamente. Diga-me, Wade, qual você acha que é o verdadeiro legado do seu pai? A empresa, o negócio que ele construiu do nada. Construímos do nada, corrigi. Seu pai e eu juntos. Mas entendo por que você se esqueceu desse detalhe. Tudo bem. Nós construímos. Isso não muda o fato de que você está destruindo tudo agora. Larguei minha tesoura de poda e sentei no banco de jardim que Harold tinha construído para mim depois do meu primeiro susto com câncer, 10 anos atrás. Não estou destruindo nada, Wade. Estou protegendo. De quem? De você. A sinceridade da minha resposta pareceu pegá-lo desprevenido. Vários segundos se passaram antes que ele respondesse. De mim? Mãe, estou tentando honrar a memória do papai. Estou tentando construir sobre o que ele criou. O que você está tentando fazer é sacar o dinheiro o mais rápido possível para que você e Britney possam viver um estilo de vida que não mereceram. Minha voz era calma e objetiva. O comprador que você encontrou, a Seward Industries, é especialista em adquirir empresas só para desmembrar seus ativos e demitir seus funcionários. Você sabia disso? Silêncio. Achei que não. Você sabia que eles planejavam fechar nosso escritório em Austin e mudar tudo para o México em 6 meses? Você sabia que 43 famílias teriam perdido seus empregos até o Natal? Isso não é, eu não. Você não perguntou, Wade. Você viu um número grande em cifrões e não perguntou o que aconteceria com as pessoas com quem seu pai e eu passamos 40 anos construindo relacionamentos.
Eu ouvi a Britney ao fundo, sua voz urgente, mas distante demais para entender as palavras. Os funcionários teriam encontrado outros empregos, disse Wade, mas sua voz carecia de convicção. Margaret Henley é nossa gerente de escritório há 18 anos. Ela tem 56 anos e concluiu o ensino médio. Quando você acha que ela encontraria outro emprego que pagasse o que nós pagamos a ela? Tom Rodrigues está conosco desde os 22 anos. A filha dele acabou de começar a faculdade. Como exatamente você acha que ele pagaria a mensalidade depois de ser demitido? Negócios não são caridade, mãe. Às vezes, as pessoas se machucam. Você tem razão. Negócios não são caridade, mas também não são pilhagem. Há uma diferença entre tomar decisões difíceis e tomar decisões egoístas. A conversa foi interrompida pelo que parecia uma discussão em italiano, provavelmente funcionários do hotel. Eu consegui imaginar a cena, Wade e Britney parados em um saguão opulento, parecendo cada vez mais descabelados enquanto tentavam negociar com pessoas que não se importavam com seus direitos americanos. Estaremos em casa amanhã, disse Wade finalmente, e resolveremos isso direito. Estou ansioso por isso. Depois que ele desligou, fiquei sentado no jardim por um longo tempo, pensando na conversa e no que viria a seguir. Eu sabia que Wade contrataria um advogado assim que voltasse para Austin. Sabia que ele tentaria encontrar uma maneira de contestar a estrutura do fundo, alegando que eu havia manipulado Harold ou me aproveitado da doença dele. O que Wade não sabia era que eu também estava me preparando para essa possibilidade. Peguei meu celular e liguei para Marcos novamente. Deixa eu adivinhar, disse-lhe antes que eu pudesse falar. Eles descobriram sobre o Milan. Ligue para o número 38. Eles voltam amanhã às custas do tio Robert, e o Wade está ameaçando entrar com uma ação judicial. Ele acha que pode anular o fundo. Marcos riu baixinho. Presumo que você também esteja pronto para isso. Pegue os arquivos de vídeo, eu disse. Todos eles. As reuniões do conselho, os jantares em família, as conversas no escritório do Harold. Se o Wade quer alegar que eu manipulei o pai dele, vamos mostrar a todos exatamente quem estava manipulando quem. Nos últimos 3 anos, desde que Wade começou a fazer alarde sobre minha competência, eu vinha gravando nossas interações, não exatamente em segredo, mas também não de forma tão óbvia. Um pequeno gravador digital na minha bolsa durante os jantares em família, aplicativos de memorando de voz funcionando durante as ligações, câmeras de segurança no escritório que registravam mais do que apenas arrombamentos. Eu já tinha aprendido há muito tempo que documentação era proteção, especialmente para mulheres no mundo dos negócios, especialmente para mulheres mais velhas no mundo dos negócios. De que extensão estamos falando? Perguntou Marcos. Extensa o suficiente. Wade dizendo a Harold que eu estava ficando confuso com conceitos básicos de negócios. Wade sugerindo ao pai que talvez fosse hora de me transferir para uma função apenas de consultoria. Wade discutindo com Britney como me convencer de que vender era o melhor para mim. E as respostas do Harold. Sorri, lembrando do Harold me defendendo todas as vezes. Do Harold explicando ao Wade que eu era a mente estratégica por trás de 90% dos nossos negócios bem-sucedidos. Do Harold dizendo ao filho, abre aspas, sua mãe poderia superar a maioria do CIOR com metade da idade dela, e se você não consegue enxergar isso, não é tão inteligente quanto eu o criei para ser. Wade não deve estar esperando por isso. Wade nunca esperou muito de mim. Essa tem sido a sua maior fraqueza. Naquela noite, preparei um jantar simples e me acomodei para analisar os relatórios financeiros das nossas divisões internacionais. O Meridian Trust não era apenas uma holding, era uma empresa em rápido crescimento. Enquanto Wade se concentrava na sede chamativa em Austin e na base de clientes domésticos, eu expandia discretamente nosso alcance para mercados que ele jamais havia considerado. Nossa parceria com uma empresa de manufatura sustentável na Alemanha estava gerando mais receita do que toda a nossa operação no Texas. Nossos contratos de licenciamento no Japão dobraram de valor nos últimos 18 meses. As patentes de software que desenvolvemos para gestão de estoque estavam sendo usadas por empresas em 3 continentes. Wade achou que tinha vendido nossa empresa por 2,8 milhões de dólares. O que ele realmente fez foi vender a parte menos valiosa de um império que valia mais de 15 milhões de dólares. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Isso não acabou. Você cometeu o maior erro da sua vida. B.
Britney, aparentemente, tinha encontrado um jeito de enviar mensagens internacionais. Fiquei me perguntando se ela tinha pegado o celular de alguém emprestado ou se tinha convencido o tio Robert a incluir mensagens em sua assistência emergencial. Respondi: o maior erro da minha vida foi deixar você entrar na minha família. Estou corrigindo isso agora. A resposta veio imediatamente: Wade nunca vai te perdoar por isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento, sentindo algo se instalar no fundo do meu peito, algo que parecia alívio. Ótimo, respondi. Talvez agora possamos ter um relacionamento honesto. Desliguei o celular depois disso e passei a noite lendo. Harold sempre dizia que as melhores decisões de negócios eram tomadas com a mente clara e o coração tranquilo. Amanhã traria drama, acusações e provavelmente advogados. Esta noite, eu queria aproveitar a paz de uma casa que finalmente parecesse minha novamente. Por volta da meia-noite, caminhei pelos cômodos que Harold e eu dividimos por tantos anos. A sala de estar onde planejamos nossa primeira expansão. A cozinha onde celebramos nossos maiores contratos. O escritório onde trabalhamos lado a lado, construindo algo de que nos orgulhávamos. Durante 3 anos, esta casa pareceu um mausoléu, um santuário para um homem que se foi e um negócio sobre o qual eu pensava ter perdido o controle. Esta noite, ela parecia viva novamente. Parei em frente às fotos de família que enfeitavam o corredor, olhando para imagens de Wade quando criança, adolescente, jovem iniciando sua carreira. Em todas as fotos, ele sorria, confiante, cercado de amor e apoio. Eu lhe dei tudo o que pude pensar: educação, oportunidade, amor incondicional e um caminho para o sucesso. O que eu aparentemente deixei de lhe dar foi respeito pelas pessoas que me proporcionaram tudo isso. Amanhã, ele aprenderia como é perdê-los. E talvez, se eu tivesse muita sorte, ele também aprenderia o que era preciso para recuperá-los. O carro alugado do Wade parou na minha garagem às 18h43 da noite seguinte. Eu estava observando da janela da cozinha, cronometrando a chegada deles com a mesma precisão que eu costumava usar para agendar teleconferências internacionais. Eles estavam 12 minutos atrasados em relação ao previsto pelo aplicativo de rastreamento de voos, o que significava que provavelmente haviam discutido sobre alguma coisa durante o trajeto do aeroporto. Não me apressei para atender a porta quando a batida familiar e impaciente de Wade ecoou pela casa. Em vez disso, terminei de lavar a louça do jantar, sequei as mãos cuidadosamente e alisei o cabelo antes de caminhar lentamente até a entrada. Através do vidro fosco, pude ver 2 figuras paradas, rígidas, na minha varanda. Quando abri a porta, a diferença em suas aparências foi impressionante. O terno normalmente imaculado de Wade estava amassado da viagem, seu cabelo desgrenhado e seus olhos exibiam uma expressão selvagem e desesperada que eu nunca tinha visto antes. Britney parecia ainda pior. Sua maquiagem estava borrada, suas roupas de grife pareciam usadas e ela segurava uma bolsa enorme como se fosse um salva-vidas. Mãe, disse Wade, com a voz cuidadosamente controlada. Precisamos conversar. Claro. Entre. Eles me seguiram até a sala de estar, o mesmo espaço onde tudo isso havia começado apenas 4 dias antes. Mas a dinâmica havia mudado completamente. Onde Wade antes permanecia confiante, agora estava empoleirado na beirada do sofá como se estivesse pronto para fugir. Britney sentou-se ao lado dele, com os olhos percorrendo a sala como se estivesse catalogando itens em busca de valor potencial. Trouxe meu advogado, anunciou Wade, tentando recuperar alguma autoridade. Ele estará aqui amanhã de manhã. Vamos contestar os documentos do fundo. Certamente você tem esse direito, disse eu, afavelmente, acomodando-me na minha cadeira favorita. Mas devo avisá-lo de que contestações judiciais a trustes devidamente executados raramente obtêm sucesso, especialmente quando há 30 anos de documentação comprovando sua validade. Britney se inclinou para a frente, recuperando a compostura por completo. Você não pode fazer isso com a gente, Agatha. Temos uma vida planejada. Temos compromissos. Pedi demissão do meu emprego no hospital porque Wade disse que estaríamos bem para o resto da vida. Você pediu demissão? Arqueei uma sobrancelha. Que presunçoso da sua parte. Compramos uma casa, disse Wade baixinho. Com base no preço de venda esperado, a entrada vence na semana que vem. Isso parece um problema, concordei.
Um planejamento financeiro ruim costuma levar a essas dificuldades. O controle cuidadoso de Wade desapareceu. Pare de joguinhos. Você sabe o que fez. Você roubou o que me pertence por direito. É mesmo? Peguei uma pasta de papel pardo da mesa lateral ao lado da minha cadeira. Vamos rever o que lhe pertencia por direito, certo? Abri a pasta e espalhei vários documentos sobre a mesa de centro. Wade e Britney se inclinaram para a frente, semicerrando os olhos para o texto legal. Este é o testamento do seu pai, eu disse, apontando para o primeiro documento. Como podem ver, ele deixou para vocês a empresa da família como estava legalmente constituída na época da morte dele. Isso incluía o nome da empresa, o contrato de aluguel do escritório, os contratos de trabalho e as relações com os clientes domésticos. Wade pegou o documento e o examinou freneticamente. Diz que herdei a parte dele na Herald Industries, que era de 60% da empresa. Correto. 60% da Herald Industries como era há 3 anos. Peguei outro documento. No entanto, está a emenda que seu pai assinou 18 meses antes de sua morte, reconhecendo formalmente que os ativos mais valiosos foram transferidos para entidades separadas nas quais ele não detinha nenhuma participação acionária. Isso é impossível, disse Britney, pegando o papel. A Herald não teria cedido seus próprios bens. Herald não cedeu nada, corrigi. Herald reconheceu o que sempre foi verdade, que aqueles bens eram meus desde o início. Fui eu quem desenvolveu as patentes, negociou os contratos internacionais e comprou as propriedades comerciais. Elas nunca foram dele para deixar para ninguém. Observei o rosto de Wade enquanto a realidade se aprofundava. Sua expressão oscilava entre confusão, raiva e, finalmente, uma espécie de compreensão vazia. Você planejou isso desde o início, sussurrou ele. Eu protegi o que construí, eu disse, como qualquer empresário inteligente faria. Wade se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro. Não, é mais do que isso. Você me fez acreditar que eu estava herdando uma empresa multimilionária. Você me viu fazer planos, assumir compromissos, largar o emprego para me concentrar em administrar o negócio em tempo integral. Você me preparou para o fracasso. Eu te dei exatamente o que seu pai te deixou, eu disse calmamente. Se você decidiu fazer suposições sobre o valor sem fazer a devida diligência, isso não é minha responsabilidade. Due diligence? A voz de Wade falhou. Você é minha mãe. Eu confiei em você. Você fez? Porque, do meu ponto de vista, parece que você acreditou que eu era burra e aflita demais para perceber o que você estava planejando. Peguei meu celular e rolei a tela até uma gravação de voz que eu havia salvo de 8 meses atrás. A voz de Wade preencheu a sala, baixa, mas clara, vinda do pequeno alto-falante do telefone. Britney, estou te dizendo, ela não tem ideia do que está fazendo. A mamãe acha que a empresa vale uns 3 milhões, no máximo. Ela sempre foi ignorante em relação às finanças. Assim que eu a convencer a vender, teremos o suficiente para comprar aquela casa em Westlake e ainda sobrarão milhões. A velha ficará tão grata pela nossa ajuda que provavelmente nos dará uma procuração para as contas pessoais dela também. A gravação continuou por mais 30 segundos, com Wade rindo sobre como seria fácil manipular sua mãe desmiolada para tomar decisões que o beneficiariam. O rosto de Britney ficou branco. Onde você conseguiu isso? Wade fez aquela ligação da sua cozinha em dezembro passado, quando eu estava visitando você para a festa de inauguração da sua casa. Você tinha saído para pegar vinho, e o Wade achou que eu estava no banheiro. Na verdade, eu estava bem ali na esquina, segurando meu celular. Wade afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Você estava nos gravando. Eu estava me protegendo, corrigi. Algo que aprendi a fazer durante 40 anos sendo subestimada por homens que se achavam mais inteligentes do que eu. Peguei outro celular e coloquei uma segunda gravação. Esta, da conversa de Wade com o pai, apenas 6 meses antes da morte de Harold. Pai, estou preocupado com a mamãe. Ela parece confusa com conceitos básicos de negócios ultimamente. Talvez seja a hora de começar a transferi-la para uma função mais consultiva. Sabe, deixe-me cuidar das operações do dia a dia antes que ela cometa um erro que nos custe tudo. A resposta de Harold foi cristalina. Filho, sua mãe já se esqueceu mais sobre negócios do que você aprendeu.
Se você acha que ela está confusa, não está prestando atenção. Ela está dando voltas em torno de concorrentes com metade da idade dela, enquanto você está focado na política do escritório. A voz de Wade na gravação tornou-se petulante. Só acho que novas perspectivas podem ser valiosas. Algumas das ideias dela parecem bem ultrapassadas. A risada de Harold era audível, mesmo através do pequeno alto-falante do telefone. Wade, sua mãe fechou um acordo internacional de $2 milhões na semana passada enquanto você reclamava do café na copa. Talvez você se preocupe menos com as perspectivas dela e mais em desenvolver as suas. Quando a gravação terminou, Wade parecia fisicamente doente. Britney o encarava com uma expressão de horror crescente. Você me disse que ela estava perdendo a razão, disse ela lentamente. Você disse que os médicos estavam preocupados com demência precoce. Eu nunca disse isso, protestou Wade, sem graça. Você disse isso mesmo, a voz de Britney foi ficando mais alta. Você disse que era por isso que precisávamos agir rápido, antes que ela tomasse decisões que prejudicassem as finanças da família. Pigarreei. Nunca houve preocupações médicas sobre demência. Minha última avaliação cognitiva, feita como parte do meu exame físico anual há 4 meses, não mostrou nenhum sinal de declínio mental. Posso lhe fornecer os registros médicos, se desejar. Britney se virou para encarar Wade com um olhar de puro desgosto. Você mentiu para mim sobre tudo. Eu não menti, disse Wade, desesperado. Eu estava tentando proteger o nosso futuro. Mamãe está envelhecendo, e eu pensei. Você achou que poderia roubar da sua própria mãe e convencer sua esposa de que era para o bem dela, terminei. A questão agora é o que você planeja fazer a seguir. Wade olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Vou contestar o fundo fiduciário. Vou contratar os melhores advogados do Texas. Vou provar que você manipulou o papai quando ele estava doente. Com que dinheiro? Perguntei, sensatamente. Seus cartões não funcionam, lembra? O tio Robert pagou suas passagens aéreas, mas duvido que ele esteja disposto a financiar uma batalha judicial prolongada contra fundos fiduciários que foram mantidos adequadamente por 3 décadas. Vou dar um jeito. Você pode, concordei. Ou você pode aceitar a realidade e decidir que tipo de relacionamento quer ter daqui para frente. Britney se levantou abruptamente. Não vou ficar para isso, Wade. Conserte isso ou estou ferrada. Eu não me casei com alguém que mentisse para mim sobre milhões de dólares e depois perdesse tudo por pura estupidez. Ela correu em direção à porta da frente, os saltos batendo furiosamente no piso de madeira. Wade começou a segui-la, mas parou e se virou para mim. O que você quer de mim? Perguntou ele, com a voz embargada. Quero que você decida se me ama ou apenas o que achou que eu poderia lhe dar, eu disse baixinho, porque um desses relacionamentos tem futuro, e o outro não. Wade me encarou por um longo momento e depois saiu sem dizer mais nada. Pela janela, observei ele e Britney tendo o que parecia ser uma discussão acalorada ao lado do carro alugado. Ela entrou pelo lado do passageiro, bateu a porta e eles partiram. Meu telefone tocou 20 minutos depois. Era o número do Wade. Mãe, preciso de um lugar para ficar esta noite. A Britney me expulsou do hotel. O quarto extra está disponível, eu disse. O aluguel é de $50 por noite, e você vai precisar ajudar com as tarefas domésticas. R$ 50. Mãe, eu não tenho R$ 50. Então acho melhor você começar a pensar em como ganhar algum dinheiro. Houve uma longa pausa. Você vai mesmo me deixar sem teto? Vou deixar você experimentar como é a independência quando você não tem uma rede de segurança, eu disse. Considere isso uma educação em responsabilidade pessoal. Sou seu filho. Sim, eu disse. E está na hora de você aprender o que isso realmente significa. 6 meses depois, eu estava na cozinha fazendo café para 2, uma rotina que se tornará tão natural quanto respirar. O sol da manhã entrava pelas janelas que brilhavam, Wade as limpara ontem como parte de suas responsabilidades semanais. A casa nunca estivera tão bonita ou tão tranquila. Bom dia, mãe. Wade apareceu na porta, vestindo jeans e uma camisa social simples, o cabelo ainda úmido do banho.
Os ternos de grife já não existiam mais, vendidos meses antes para ajudar a pagar as necessidades básicas. Bom dia. Como você dormiu? Melhor do que dormi nos últimos anos, na verdade. Ele foi até o armário e tirou 2 canecas, um gesto que já se tornará automático. Terminei de revisar os relatórios trimestrais ontem à noite. A parceria alemã está superando as projeções em 18%. Sorri, entregando-lhe o café puro, do jeito que ele aprenderá a tomar quando cafeteiras caras e cremes sofisticados não cabiam mais no orçamento. E a expansão para Tóquio? Os contratos devem ser finalizados até o final do mês. Seus instintos sobre o timing do mercado foram perfeitos. Wade levou 3 meses para parar de se ressentir por trabalhar para a mãe em vez de herdar a empresa dela. Levou mais 2 meses para que ele percebesse que estava, na verdade, aprendendo mais sobre negócios do que quando se julgava merecedor do sucesso. A transformação não foi fácil nem bonita. Depois que Britney o deixou no hotel naquela noite, Wade passou 2 semanas dormindo nos sofás de amigos, tentando pedir dinheiro emprestado a advogados para contestar o fundo. Um por um, seus amigos pararam de retornar suas ligações ao perceberem que ele não tinha como retribuí-los. O tio Robert se recusou a financiar uma batalha judicial depois que o advogado de Harold confirmou que os documentos do fundo eram incontestáveis. Wade finalmente apareceu na minha porta 3 semanas depois, exausto e humilhado, perguntando se minha oferta do quarto extra ainda estava disponível. Eu pago os $50 por noite, disse ele, parado na varanda com uma única mala. E cuido do serviço doméstico. Só preciso de um lugar para ficar enquanto penso no que vem a seguir. O que vem a seguir é com você, eu disse a ele. Mas se você ficar aqui, siga as minhas regras. As regras eram simples, mas inegociáveis: nada de bebida, nada de drogas, nada de hóspedes durante a noite sem permissão, aluguel pago semanalmente adiantado, tarefas domésticas atribuídas e concluídas sem reclamar. Mais importante ainda, se ele quisesse voltar a fazer parte dos negócios da família, começaria de baixo e ascenderia com base no mérito, não na linhagem. Tenho uma reunião com o grupo Henderson esta tarde, eu disse, sentando-me à mesa da cozinha com meu café. Gostaria de participar? Os olhos de Wade brilharam. Sério? Eles são um dos nossos maiores clientes em potencial. Eles também são notoriamente difíceis de trabalhar. Achei que você poderia aprender alguma coisa observando como lidar com clientes exigentes. 6 meses atrás, Wade teria se irritado com a sugestão de que precisava aprender alguma coisa. Agora, ele assentiu, entusiasmado. Eu agradeceria. Devo preparar alguma coisa com antecedência? Revisar o arquivo deles, estudar suas parcerias anteriores, pensar nos motivos pelos quais eles podem hesitar em trabalhar conosco e como podemos lidar com essas preocupações. Já está feito, disse Wade, pegando um caderno cheio de sua letra. Fiquei acordado até meia-noite pesquisando a cultura corporativa deles e os desafios recentes do mercado. Senti um calor familiar no peito, a mesma sensação que tive quando Wade tinha 8 anos e passava horas construindo um elaborado castelo de Lego, determinado a deixar cada detalhe perfeito. Em algum momento, perdi aquela criança focada e determinada. Fiquei grata por vê-lo retornar. Wade, eu disse cuidadosamente, quero que você saiba que estou orgulhoso do quanto você tem se esforçado. Ele ergueu os olhos do caderno, surpreso. Está? Estou sim. Quando você voltou, eu não tinha certeza se estava aqui porque realmente queria mudar ou só porque não tinha para onde ir. Sinceramente, no começo foi porque eu não tinha para onde ir. O rosto de Wade ficou ligeiramente vermelho. Passei aquelas semanas em sofás planejando como iria provar que você estava errada, como iria recuperar o que eu pensava ser meu. E agora? Wade pousou sua xícara de café e olhou diretamente para mim. Agora percebo que desperdicei os primeiros 35 anos da minha vida tentando viver de acordo com uma imagem de pai que nem era real. Eu pensava que ser homem significava pegar o que eu queria e nunca pedir ajuda. Eu pensava que força significava nunca admitir quando eu estava errado. E o que você acha agora? Acho que o papai teve sucesso porque foi inteligente o suficiente para se casar com alguém mais inteligente que ele e humilde o suficiente para ouvir os conselhos dela. A voz de Wade era firme e séria. Acho que perdi 35 anos de aprendizado com a pessoa mais capaz que conheço porque fui arrogante demais para enxergar além das minhas próprias suposições.
A conversa foi interrompida pelo toque do meu telefone. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não via há meses: Britney. Wade viu o nome na tela e ficou tenso. Você vai atender? Estou curiosa para saber o que ela quer depois de todo esse tempo. Atendi a ligação. Olá, Britney. Agatha. Oi. Espero não estar ligando em uma hora ruim. Sua voz estava diferente, um pouco mais grave, menos confiante do que eu me lembrava. Tudo bem. O que posso fazer por você? Eu estava pensando se o Wade está aí. Estou tentando falar com ele, mas o número dele está desconectado. Olhei para o Wade, que balançava a cabeça vigorosamente. Ele está aqui. Gostaria de falar com ele? Na verdade, eu queria falar com você primeiro. Tenho uma coisa para dizer. Wade ergueu as sobrancelhas, mas não se opôs quando coloquei o telefone no viva voz. Eu te devo um pedido de desculpas, continuou Britney. Um grande pedido. Eu estava errada sobre você, e errei em encorajar Wade a fazer o que ele fez. O que te fez mudar de ideia? Perguntei. A vida, ela respondeu com uma risada amarga. Depois que deixei Wade em Austin, voltei a morar com meus pais. Estou procurando emprego há 6 meses e, vou te contar, é uma experiência humilhante. Esqueci como era trabalhar para conseguir as coisas em vez de simplesmente esperar que me dessem de presente. Entendo. Também tive tempo para pensar no nosso casamento, na pessoa que eu era quando estava com Wade. Eu não gostava muito daquela pessoa. Eu era arrogante, gananciosa e completamente confortável com a ideia de me aproveitar de alguém que não tinha feito nada além de amar e apoiar o filho deles. Wade encarava o telefone com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Liguei para me desculpar com você, continuou Britney, mas também para contar algo importante ao Wade. Os papéis do divórcio serão protocolados esta semana. Não estou pedindo nada além dos meus pertences pessoais. Não mereço nada além disso. Britney, disse Wade baixinho, você não precisa. Sim, eu preciso, Wade. Você cometeu erros, mas eu os piorei. Eu te forcei a ver sua mãe como um obstáculo em vez de uma aliada. Eu te convenci de que tirar vantagem dela era de alguma forma justificado. Tenho vergonha de quem eu era e sinto muito. Depois que ela desligou, Wade e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Como você se sente? Perguntei finalmente. Aliviado, disse-lhe sem hesitar. Triste, mas aliviado. A pessoa que eu era quando era casado com Britney também não era alguém de quem eu gostasse muito. E agora? Wade olhou ao redor da cozinha, para o café da manhã simples que havíamos compartilhado, para o trabalho honesto que nos esperava. Agora sinto que talvez eu esteja me tornando alguém de quem papai teria orgulho. Seu pai sempre teve orgulho de você, eu disse gentilmente. Ele só queria que você também tivesse orgulho de si mesma. A reunião daquela tarde com o grupo Henderson correu melhor do que eu esperava. Wade fez perguntas inteligentes, tomou notas detalhadas e ofereceu insights que demonstravam que ele realmente havia feito sua lição de casa. Quando perguntaram sobre nosso planejamento de sucessão, consegui apontar Wade como nosso diretor de operações, um cargo que ele conquistou ao longo de 6 meses de jornadas de 60 horas semanais e desempenho impecável. Depois que os clientes foram embora, Wade e eu nos sentamos na sala de conferências revisando as anotações. Acho que eles vão assinar, disse ele, organizando seus papéis. Eu também acho. Foi um excelente trabalho hoje. Wade sorriu, mas então sua expressão ficou séria. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você estava montando as estruturas do fundo, quando estava protegendo os ativos de mim, você sabia que acabaria assim, comigo trabalhando para você, aprendendo o negócio direito? Pensei na pergunta com cuidado. Eu esperava que sim, mas estava preparada para a possibilidade de você ir embora para sempre e nunca mais falar comigo. O que você teria feito então? Eu teria administrado a empresa sozinho até não poder mais e depois a vendido para alguém que cuidasse dos nossos funcionários. Fiz uma pausa. Mas eu sentiria sua falta todos os dias pelo resto da minha vida. Os olhos de Wade se encheram de lágrimas. Sinto muito por ter te feito passar por isso. Sinto muito por ter feito você se sentir na obrigação de escolher entre se proteger e me proteger.
Você não me fez escolher, eu disse. Você fez uma escolha sobre que tipo de filho queria ser. Eu só me certifiquei de que essa escolha tivesse consequências reais. E se eu tivesse escolhido diferente, se tivesse continuado lutando contra você no tribunal? Então você teria aprendido que respeito não se herda nem se rouba. Só se conquista. Wade assentiu lentamente. Acho que finalmente estou começando a entender isso. Enquanto arrumávamos as coisas para sair do escritório, Wade se virou para mim mais uma vez. Mãe, obrigada. Por quê? Por não desistir de mim, por me mostrar quem eu poderia me tornar em vez de simplesmente aceitar quem eu era. Sorri, pensando na longa jornada que nos trouxe até aquele momento. É isso que as mães fazem, Wade. Nós te amamos o suficiente para deixar você fracassar e te amamos o suficiente para te ajudar a ter sucesso. Mesmo quando seus filhos te chamam de fardo, especialmente nesses momentos, eu disse, porque é quando eles mais precisam de nós. 6 meses atrás, pensei que estava perdendo meu filho. Em vez disso, eu encontrei o verdadeiro eu, por trás de todo o direito e das suposições, o homem que Harold e eu sempre esperamos que ele se tornasse. Foi preciso perder tudo para que Wade descobrisse o que realmente importava. E foi preciso arriscar tudo para salvar o relacionamento que mais importava. Ao sairmos juntos do escritório, percebi que era assim que a vitória realmente se manifestava, não o momento em que você prova que está certo, mas o momento em que todos finalmente entendem pelo que vale a pena lutar. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender.